ciganos e ciganas, naturalmente. E tem aqueles nômades, e tem muitos seminômades, porque a situação hoje é muito difícil para que eles mantenham a vida que tinham antes. Então, muitos deles estão morando já em algum lugar. Na Serra, teve um período que eu acho que tinham 7 acampamentos ciganos. Alguns que saíam e voltavam, e outros seminômades, e outros já construindo as suas casas. E quando a Minha Casa é Minha Vida, nós chegamos a fazer discussão de criar e ter um espaço próprio para essas comunidades tradicionais, quando elas estivessem, digamos, quando fosse construir, ter também para eles. O cigano teria que ter, mas teria que fazer também uma discussão com eles. Não é só chegar e fazer uma casa, aqui está a sua casa. Por que não conversar com eles? Como é que eles gostariam de ter sua casa? Nós discutimos também aqui no Espírito Santo, à época, teve um prefeito, não citaria o nome dele, ele sinalizou que ia avançar. A gente criar um espaço, é o chamado espaço cigano, onde a rota dos ciganos, onde eles passam, os nômades, me referindo aos nômades, teria um espaço não como propriedade específica deles, um espaço aberto que tivesse água, pudesse ter luz e pudesse ter banheiros. Podia ser banheiro químico. Que eles passavam durante um tempo, ficavam ali. E depois seguiriam o seu caminho. Então, esse espaço podia ser até servido depois até para um parque, para um circo, para alguma coisa. Cara, o cigano participa de muitos circos. Os grandes circos, Tiane, grandes circos que tiveram aqui no Brasil, quase todos eles têm muitos ciganos lá, e alguns ciganos eram donos dos próprios circos. A participação aí do nosso amigo Danilo. O Danilo aí, ele que... Danilo, tá lembrando, né, que o termo correto é escravizado, né? Que não existe escravo. Os povos pretos foram sequestrados do seu país de origem para serem escravizados, né? E Jacimba foi escravizada e foi uma guerreira muito importante, né? Oxalá que a história, né, do Espírito Santo contasse essa história da Jacimba, né? Das crianças. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de homens e mulheres livres que foram escravizados. Acho que talvez seja essa a correção. Porque senão dá a impressão que a pessoa nasceu para ser escravo. Ninguém nasceu para ser, né? Tem que ser livre. E essa é uma luta muito grande. Muitos ciganos foram escravizados também, tá? Muitos ciganos foram escravizados também. Berenice está lembrando, Perli, Berenice está lembrando aí que no município de Serra, né, também sempre teve e ainda tem, né? Muitos ciganos. Vila Velha tem, Viana tem, tá? E eles sofrem, como não tem um espaço apropriado, os ciganos nômades, ficam na periferia da periferia, sem água, sem luz, tá? E com repressão. Então, eles têm que viver como se isolasse essas pessoas. Isso é um absurdo. Nós já tentamos que pudesse fazer... Aí, se não tem água, eles vão ter que ter água em algum lugar. Eles vão pedir numa casa. Mas pedir numa casa não é fácil, porque ninguém vai dar água por muito tempo. A pessoa precisa ter banheiro. Podia ter um banheiro químico, mas tem que usar banheiro. Então, e aí, a comunidade do entorno, às vezes, não entende isso, porque falta a preparação de uma cultura. Nós tentamos, isso foi na Serra, vou logo dizer, na Serra a gente tentou encontrar um espaço cigano. O prefeito, sem citar o nome, ele se esforçou, ele estava se esforçando para isso. Já estava arranjando um terreno. E depois descobriu que a comunidade do entorno não queria os ciganos. É como se o cigano fosse trazer problema. O cigano ia trazer alegria, trazer canto, dança. Coisa errada o cigano faz, como faz italiano, faz japonês, chinês, russo, todo mundo faz. Mas não eles trariam um ganho para aquela comunidade, mas houve resistência disso. E Basquandu teve... Sim, a Berenice, né, parece que é moradora da Serra, ela está dizendo aí que em 2015 a Prefeitura, através da Secretaria de Direitos Humanos, estava acertando um terreno para colocar 32 famílias de ciganos, se não me engano, em Jardim Bela Vista e Divinópolis. Porque tem que levar em consideração algumas particularidades. Tem cigano que quer ter um espaço para ter sua casa. Eu já visitei em algum lugar que o cigano, dono da casa, uma mansão, mas ele no fundo da mansão, ele tinha lá uma tenda onde ele ficava, recebia pessoas. Então, tem cigano também, a gente tem que entender, tem ciganos ricos, tem ciganos pobres.
Eu me lembro de uma época, e na época de eleição, dava um problema tremendo. O cigano, às vezes, emprestava dinheiro para algum político, que às vezes não gosta de pagar nem quando ganha, imagina quando perde. E aí, pegava o dinheiro e não queria pagar. E depois faz a reclamação, porque o cigano está reclamando, está exigindo da gente. Não, o cara pega dinheiro emprestado, não estou dizendo que está certo, mas aí tem os ricos e tem os pobres. A maioria dos ciganos são... O Espírito Santo tem mais, são os calões, que é um número mais numeroso. Mas nós temos muitas etnias. Me fala aí você falou do São Benedito aí, que é a sua devoção, mas você também tem uma devoção à padroeira aí dos ciganos, né? Inclusive foi comemorado em mês de maio, né? Final de maio, fazem uma semana dos povos ciganos. Como que é isso? Veja bem, em Brasília, da gente em contato com o cigano, articulando e falando, tem que ter um dia nacional do cigano. E, claro, todo dia do cigano, todo dia da mulher, todo dia, mas tinha que ter um dia. Aí nós localizamos a data que é comemorado também da Santa Sara. A Santa Sara, eles dizem que é a Nossa Senhora da Aparecida também. Por isso tem muito cigano, se você encontrar o cigano católico, eles são muito devotos de Nossa Senhora da Aparecida, porque ela é negra. E o cigano diz que a Nossa Senhora da Aparecida possivelmente é a santa deles, que eles não jogam os santos, alguma coisa assim, que eles não jogam no lixo, mesmo que esteja quebrado, eles guardam direitinho e simbolicamente jogam dentro de um rio, que é a forma de... Então, eles acreditam, alguns falam, é claro que todo mundo tem as suas maneiras, que Nossa Senhora da Aparecida seria a santa dos ciganos, mas ele tem a Santa Sara, essa santa é negra, negra, toda a imagem dela, eu acho que eu mostrei para você também uma... Aliás, tem até uma bandeira dos ciganos aqui atrás, olha, essa bandeira aqui é deles, tá? A bandeira é a roda da carroça. Azul com vermelho? Essa exatamente, bandeira azul com vermelho? A bandeira azul com vermelho. Eu vou ver se eu vou pegar ela, vou pedir... Então, eu vou mostrar aqui logo em seguida. Perdi aqui a questão que eu estava falando sim, ela tem... Nós levamos... E eu ganhei uma santa, um acampamento, eles produziram um artesanato e me fizeram uma Santa Sara. Eu tenho o São Benedito e a Santa Sara na minha casa. Eu tenho. E... um ateu tendo 2 santos. Não, mas a religiosidade precisa ser muito entendida e muito respeitada, tá? Um erro grande, uma tradição equivocada, não entender o que é a religiosidade do povo. Eu lembro aqui que eu tive alguma briga, porque em São Mateus tem a grande festa de São Benedito. Muitos, os negros participando das festas com animação, e eu lembro de um amigo meu, de esquerda, assim e tal, isso é tudo alienado. Você vê os negros, tudo atrás de um santo, em uma procissão. Falei, veja bem, eles estão mostrando a sua identidade, estão mostrando a sua fé, a sua religiosidade, mas eles estão mostrando que eles existem, autoestima, isso é extremamente importante. Aliás, teve uma vez também em Conceição da Barra, esse São Benedito que eu estou me referindo aqui, que quando eu fui queimado, o Rogério fez a promessa e eu acabei pagando, eu paguei a promessa lá onde ele ficava. Ele é guardado durante um período numa comunidade, depois no ano que vem na outra comunidade ou outra família. Esse São Benedito, ele protegia, ele ajudava, existia um Benedito, meia légua, que ele ajudava a libertar os escravos à noite. Ele ia para um lado, para o outro, libertando. E dormia durante o dia. E, segundo consta, um dia os fazendeiros localizaram ele dentro do oco de pau, dormindo. Aí cercaram de um lado do outro, dentro do oco de pau, e tacaram fogo e queimou o São Benedito. Queimou o São Benedito, mas o São Benedito carregava uma caparunga, a gente chama de caparunga, de couro, e dentro da bolsa dela tinha o São Benedito, pequenininho. E tempo depois os negros e as negras foram até lá e encontraram no meio daquela cinza o São Benedito, que estava mais negro ainda, porque queimado lá no fogo. Mas, de qualquer maneira, ele se tornou um milagreiro. E aí ele protege os fugitivos e também os queimados. Então, por isso, acho que o Rogério Herdeiro me levou para pagar uma promessa, e eu paguei. Acredite se quiser, eu sou cumpridor de promessas. Se eu fizer, e se fizer por mim também, quase todas que eu fiz, quase todas que eu paguei porque as pessoas fizeram por mim, mas eu respeito as pessoas, respeito essa identidade. É uma questão que as pessoas não têm muita noção. É imaginar, não existe no mundo nenhuma revolta, um grande movimento camponês que não tenha todo o seu conteúdo religioso. Canudos? Acho que Canudos foi só porque... Não, Canudos,
Pilão Arcado, contestado lá em Paraná, Santa, todos eles têm um grande elemento da religiosidade. O movimento do MST, MTA, todos eles, quando eles fazem essa mística, que é uma coisa extremamente importante, é uma coisa muito forte, simbólica, isso é importante para dar identidade, eles vêm de religiões. E as religiões, Stan Razin na Rússia, ou Thomas Müller na Alemanha, também era cantor. Ô, Perli, nós temos que fazer mais lives, porque a Helena Rosa está falando aqui, né? Você viveu de novo. Quer dizer, se você fosse contar essa história aí desse viver de novo, né? Ou dos seus livros, né? Você, pelo que eu vi aqui, são 4 livros, né? Mas eu tenho 2 aqui, né? Isso é da infância, da infância. Vai quem Vai quer. Quem Quer. E eu tenho aqui também. Eu não sei Pequena História de Cadeia. Pequena História, tá certo. Para mim tá certo. Né? De cadeia. E tem também As Teias de Solidariedade, né? Fome de Liberdade. Fome de Liberdade. Você escreveu junto com a Junei. E tem um livro que eu sempre recomendo, é um livro que chama Esquerda Armada, que foi editado aqui no Espírito Santo pela Tânia Mara, Luzimar Nogueira. É um livro que eu recolhi todo o material da cadeia, de muitos documentos, e ele editou um livro chamado Esquerda Armada, que é muito importante as pessoas conhecerem. Todos os formas de processo de tortura, não tortura, nós citamos todos. Eu vi, os meus citei todos, porque não me botaram capuz, nem usaram capuz para me torturar. Alguns acham que eles são eternos, eles acham, então eles fazem isso. E eu citei o nome de todos. Um deles, como a gente não teve justiça contra ele, um deles depois virou reitor da Universidade Federal de Pernambuco, chama-se Armando Samico. Era um coronel da polícia, me torturou, e ele era professor de odontologia, e eu era dentista, você imagina. Então nós temos que entender que nós temos que resgatar o passado, conhecer essa história, para a gente não repetir, porque nós estamos repetindo coisas piores, às vezes, do que em 64, lamentavelmente. Então, nós já estamos, infelizmente, né, chegando ao final da nossa live. E obrigada, né? Quero agradecer a todo mundo. A Berenice está dizendo aqui, Perli, Ivonete, eu gostei muito dessa live, parabéns, vocês precisam fazer outras. Então, assim, como eu falei no início, Perli, a sua história, né, é um leque muito grande de coisas, né, coisas interessantes, coisas fortes aí. De repente, se você quiser abordar um outro assunto, nós podemos marcar uma outra live. Agora que você, né, já estamos ficando um pouquinho mais craque na tecnologia. Começando a dominar, mas eu vou aprender, eu sou novo, eu vou aprender ainda mais. Mas, olha, eu acho que a ideia é boa. Por exemplo, eu acho que podia falar período da repressão, que foi comparar aquele passado de 64 e isso que está acontecendo hoje. Como é que essas coisas se dão? Que a gente está vendo coisas mais graves do que em 64. Em 64, os militares de direita diziam que estavam combatendo a corrupção e o comunismo. Agora, isso tudo continua repetindo do mesmo jeito, não combater a corrupção nem coisa assim nenhuma. E mais do que isso, ampliou a corrupção no período da ditadura. E mais do que isso também, é lembrar que agora as pessoas começaram a manifestar-se racista, machista, xenofóbico, homofóbico, enfim, contra os estrangeiros, e agora abertamente. E tem um presidente que encampa e assume essa questão. Eu lembro que Brasília... Quer dizer, estão saindo do armário, não é? Do armário, estão exatamente. Saindo do armário. Estão saindo do armário. Dos racistas, eles já eram antes. Já Agora, era. Né? Estão saindo. Aproveitam... E eu me lembro... Só para ainda dizer aqui, não é, que a Ivana, lá do comitê, ela fala que é excelente, muitas informações necessárias, que muita gente não conhece ou esqueceu a história. E a Terezinha Mansur, muito boa conversa. Que tal convidar representantes dos povos citados para entrar nessa conversa? Parabéns, valeu. Se cuida, velho, está falando sábio. Terezinha, muito bom. Nós já presenciamos algumas lives, né, com os povos indígenas e, de repente, Perli, você tem o contato, né? Convidar aí os ciganos, os povos indígenas, os quilombolas. Podemos, eu acho que é uma boa ideia, principalmente nesse período de coronavírus, para dizer o seguinte: o governo precisa estar atento, a política pública precisa levar em conta as suas particularidades, porque nós estamos, não é só ficar discutindo, lava a mão, não é só essa discussão, é como é que essas pessoas vão fazer alguma coisa, é com essas pessoas que a gente combate. Aliás, é em todo lugar, o coronavírus não será vencido se não for
se a população não estiver envolvida. Com a população que a gente pode resolver, e não para a população, como alguns pensam que pode ser feito. E ontem você fez uma outra live falando sobre a questão da solidariedade, né? Você, eu, muitos de nós que estamos aqui nessa live, estamos ali presentes na questão da solidariedade. Quer fechar aí com uma palavrinha da solidariedade? Eu acho que é o sentimento mais nobre que o ser humano tem, a solidariedade. É o que justifica a nossa existência. Quando a gente imagina os pobres, os excluídos dos excluídos, entre eles há solidariedade. Na população em situação de rua tem muita solidariedade. Aliás, quem salvou a bandeira do nosso lado do chamado tripé, Vida Livre, foi uma pessoa da população em situação de rua. E eu vi quando a manifestação, nós íamos da Vila Rubim, e a polícia vinha atrás, acompanhando, e resolveram jogar bombas. Essas coisas desnecessárias. Jogou bomba e atirou, e uma pessoa ficou caída, sangrando, e ninguém sabia o que fazer. Uma pessoa, não tem o nome dele, mas ele foi lá, ele vivia na situação de rua. Ele tirou a camisa dele e enrolou na ferida que estava. Muito mais simbólico, muito mais efetivo para as pessoas. E o que é solidariedade? Eu, queimado, eu vi uma pessoa que já morreu há alguns tempos, ele foi lá no hospital e falou, eu não tenho nada, nada. Eu vim sem horário para voltar. Eu só tenho a minha pele negra, bateu no braço, eu tenho essa pele negra e quero tirar para salvar o meu amigo. Então, é isso que nós estamos entendendo. Solidariedade é mais entre os excluídos, porque eles precisam disso para ter força para sobreviver e para lutar. E para sonhar. Então, nós temos que sonhar muito. Terezinha Mansur, que está aí, né? Daqui a pouco a gente vai se encontrar num grupo, não é? Florescer a solidariedade. Isso os gestos de solidariedade que nós estamos presenciando são inúmeros, né? Seja na confecção das máscaras para quem não tem, seja doando alimento. Eu sempre digo assim, quem ainda não doou nada nesse tempo agora da pandemia, alguma coisa não está certa, porque é um tempo assim de compartilhar tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, aquilo que você fala, né? Sua rotina, né? Você levanta, toma seu café, depois vai ligar para alguns amigos. Isso é muito importante. É isso. Mas você é uma pessoa solidária, tá? Estamos juntos nessa caminhada. Estou à sua disposição. Se marcar uma outra, estarei de prontidão. Tá? E depois a gente faz uma discussão de algumas sugestões de outras questões, outros temas. E assim, principalmente na sexta-feira, nesse horário, né? É assim, uma concorrência enorme das lives. Então, assim, mas nós não estamos concorrendo, nós queremos discutir, conversar questões, né, que estão aqui ao nosso redor, essa questão das políticas públicas para essa população. E os encarcerados, tem que pensar na política do encarcerado, população de rua, tudo isso é preciso trabalhar muito. Né? Sim. Então, fica o nosso agradecimento, Perli, imensamente a você, também as pessoas que participaram. Vamos remarcar, ou se já quiser deixar marcado. Em todo caso, na quarta-feira, aí o nosso público aí que está aí, né? Quarta-feira já temos, sempre já vai para a terceira quarta-feira com o Arlindo Vilaschi, conversando um pouco sobre a questão da educação, das novas tecnologias, de como atuarmos diante dessa situação também da pandemia. Então, Perli, se você topar, a gente pode também deixar marcado já, porque aí já fica o convite, né? Estou de prontidão. Marca a data, você escolhe a data e o tema. Pode ser a questão do período da repressão, pode ser diversidade religiosa e direitos humanos. O que você achar que vale a pena, se você achar que eu posso contribuir, estarei aí. De prontidão. A galera que quero agradecer o tema. Então, ficamos então, não é? Um bom final de semana para todo mundo. Enquanto não cai, se quer ainda deixar uma palavra. Olha, eu quero desejar que as pessoas possam suportar esse período, crescer nesse período, para quando terminar a pandemia, poder abraçar de maneira forte, transmitir o seu calor, sua solidariedade, o seu carinho, porque é muito triste saber que mães e pais estão sabendo que o filho morre pela pandemia, ele não pode nem fazer o velório, nem sepultar. Isso é muito difícil. Mas nós temos que saber, nós temos que sair dessa pandemia melhores,
muitas coisas ruins estão acontecendo, mas o ser humano, nas tragédias, ele se revela o seu caráter, ele revela seu aspecto humano, e às vezes alguns revelam o seu mau caráter. Tem muita gente tentando se aproveitar da pandemia, tentando enriquecer, se meter em corrupção. Mas nós devemos fazer, ajude o vizinho, ligue para o vizinho, para um amigo, conhecido. Sempre todo mundo tem alguma coisa que pode dar. Não tem ninguém que não tenha alguma coisa. Por isso que eu falei do abraço, né? O abraço é um elemento que todo mundo tem que pode dar a alguém. Então, Obrigado um grande abraço, não é? Um grande abraço para você e para todos os nossos participantes. Até sexta-feira, então, prometemos uma nova live nesse mesmo horário. Estou de acordo. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado por tudo, por você. Valeu.